Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joel, seu professor. A aula de hoje vai ser de suma importância, porque tem tudo a ver com os nossos direitos. Hoje vamos falar sobre as Declarações Universais dos Direitos do Homem, da Mulher e depois a Organização das Nações Unidas viu por necessidade somar essas duas declarações em uma só, que ficou conhecida como os Direitos Universais. Inspirada nos pensamentos dos iluministas, bem como na Revolução Americana, a Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária aprovou em 1789 e votou definitivamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizando os ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa. Pela primeira vez são proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda a humanidade. Serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848 e para a atual. E também foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas. Vamos ver alguns artigos tratados nessa primeira declaração de 1789? O artigo 1º fala que os homens nascem e são livres, iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Porém, isso vai contra o absolutismo que a França vivia na época e contra a nobreza que era privilegiada pelos títulos que davam um status social na França. O artigo 2. O artigo 2 fala que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Agora, o homem pode eleger o seu representante, cobrar ações para o povo e que os direitos naturais, ou seja, o homem livre, sem um senhor, seria de fato respeitado por essa declaração. A propriedade seria privada, não mais pertencente ao rei ou ao Estado, como acontecia naquela época. Por isso que os revolucionários lutaram contra essa opressão, contra esse absolutismo. O artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo podem exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Para que a autoridade seja constituída, é preciso agora uma eleição, uma justiça e um julgamento onde o indivíduo tem os seus direitos garantidos, como a presunção da inocência, um advogado, uma condenação onde todos os recursos sejam esgotados. E também a participação do homem para fazer as leis, que antes, no absolutismo, dependia somente do rei, do clero e daqueles que compunham a alta nobreza. Porém, essa declaração só visava os direitos dos homens e cidadãos, o indivíduo do sexo masculino, que era o cidadão. As mulheres estavam fora desta declaração, porque o cidadão é um indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, por este garantidos, e desempenha os deveres que nesta condição lhes são atribuídos. As mulheres não tinham nenhum nem outro.
nem o direito e nem o dever perante a lei. Eram somente mulheres criadas para serem mães e submissas. O dever da mulher, mas dentro da lei, da carta, né, magna, de uma constituição, as mulheres não entravam. A função da mulher era nascer para ser mãe, calada, submissa. Mas quem disse que as mulheres ficaram caladas? Nunca, não é mesmo? Redigido em setembro de 1791 pela escritora Marie Gouze, conhecida como Olympe de Gouges, sobre o modelo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que fora proclamada, mas que não contemplava as mulheres, o escrito de Olympe de Gouges foi dirigido à rainha da França. A mulher podia ser rainha, mas não podia ser cidadã. Olha que fato contraditório. Este foi o primeiro documento da Revolução Francesa a mencionar a igualdade jurídica e legais das mulheres em comparação aos homens. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã foi elaborada para ser apresentada à Assembleia Nacional em 1791 e a ser adotada, se aprovada, claro. Esta declaração repensa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ao enumerar os direitos o faz para serem aplicados apenas aos homens. Enquanto as mulheres não tinham direito ao voto, de acesso às instituições públicas, liberdade profissional, direitos de propriedade e etc. Olympe de Gouges defende contra o preconceito masculino a causa das mulheres. Mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. Nele viu-se denunciado o fato de que a Revolução esqueceu as mulheres em seu projeto de liberdade e igualdade. Entretanto, ao recorrermos à memória histórica e analisarmos, veremos que os revolucionários franceses carregavam em seus vanguardistas vestígios de pensamentos culturais daquela época e também de sociedade. Liberté, fraternité e igualité, liberdade, fraternidade e igualdade, não contemplava de fato a todos, somente aos homens. A declaração de Olympe foi rejeitada, sendo completamente ignorada política e academicamente. E Olympe de Gouges ficou quase desconhecida de pesquisas até ser republicada em 1986 por Benoît Groult. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã é, portanto, apontada como uma defesa brilhante e radical em nome de demandas das mulheres e considerada a proclamação autêntica dos direitos humanos universais, porque busca a equidade, aquilo que nós estamos ouvindo constantemente nos noticiários e até na rua. As mulheres lutando pelos seus direitos, pelo reconhecimento dos seus direitos, porque, como dizem todas as declarações, o homem nasce livre e com direitos iguais. Então, por que um sobressair ao outro? Agora, vamos ver como que ficou e como foi redigida a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Olha como que tudo é tão recente, da idade dos nossos pais, da idade dos nossos tios. É tudo muito recente, há 40 anos para cá, 30 anos para cá. Então, a história atual está totalmente entrelaçada com a história antiga.
As lutas atuais dos nossos dias, a luta de hoje, ela é uma consequência da história escrita no passado. Agora, vamos ver o que diz o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros no passado, que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos do homem e da mulher, olha a importância. A mulher aparece gravada, né? Escrita na Carta, a palavra mulher. E que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos, todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade esforce-se, por meio do ensino, qual nós estamos fazendo hoje, da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional. É um fundamento que resguarda a proteção do ser humano em toda a sua complexidade cultural, linguística, étnica. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Esse é o artigo 1º dessa declaração. O artigo 2º, no primeiro inciso, perdão. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O artigo 4 reza que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Aqui nós vamos dar uma pausa. Aqui, quando fala de escravidão, aponta o tráfico negreiro. Mas não só a escravidão dos africanos, mas de todos. E vai além. Vai de trabalho escravo, vai de todas as formas de servidão, de humilhação, sem um respaldo. Todos nascem livres. Se você deixa de ser livre por qualquer motivo, você entra dentro da escravidão. O ser humano, ele não pode ser submetido a essa categoria. Então, somos livres,
trabalho assalariado, com dignidade, com direitos e deveres. Não podemos esquecer dos nossos deveres. Mas nós temos os nossos direitos. E são esses direitos que nós precisamos nos atentar, sem esquecer dos deveres. Os deveres são muito importantes, são importantíssimos para nós. Porém, quando a gente entende e conhece os nossos direitos, nós não vamos deixar a escravidão tomar conta de nós. E qualquer outra forma arbitrária de submissão, de opressão. É por isso que nós precisamos entender. Esse estudo de hoje, ele visa entender como funcionava os direitos nas civilizações antigas e também nas civilizações modernas. Então, todo o nosso conteúdo de história, do início até os dias atuais, estão totalmente interligados nos nossos direitos. Vamos para o quinto artigo. O quinto artigo da nossa Constituição, ele é dessa carta, dessa declaração, ela é importantíssimo, porque também resguarda um outro direito, um direito que o Brasil ainda é uma ferida ainda aberta, não só no Brasil, mas no mundo, que tem a ver sobre a tortura. O artigo 5º reza o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Como eu disse lá no início, para você ser preso, para você ser julgado, para você ser preso, o crime que você cometeu ou que supostamente você cometeu, precisa de um advogado de defesa, precisa de uma justiça para julgar uma lei. Agora, tortura de forma alguma. Tortura, basta, né? Acabou. Então, precisamos entender as leis. E se a gente for analisar, na Mesopotâmia, tem o Código de Hammurabi, onde as mulheres tinham algumas leis estabelecidas para elas. Então, elas tinham uma posição social melhor, eram reconhecidas. Nós tínhamos as mulheres no Egito e assim sucessivamente. Na Índia antiga, né, na primeira era da Índia, as mulheres tinham uma posição, depois vieram o período védico e o patriarcal rebaixou as mulheres, agora elas lutam para serem reconhecidas novamente. Precisamos nos atentar aos pormenores da lei. Essa aula sobre os direitos universais e sua origem tem como finalidade olharmos para o passado, como as civilizações, a Mesopotâmia, como eu disse, o Código de Leis de Hammurabi, que reconhecia alguns direitos das mulheres, como as mulheres viviam na China e Índia Antiga, a participação das mulheres nas Olimpíadas clássicas da Grécia e as modernas, para compreendermos as lutas dos seres humanos na atualidade. Como as mulheres vivem? As leis e os governantes atuam para que essa declaração seja efetivamente cumprida, porque é a base das constituições modernas. As mulheres vivem em igualdade com os homens? Ainda existe trabalho escravo? São questões para pensar, analisar e fazer a mudança. A educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Deixe um like. Aguardo vocês na próxima aula. Fique atento às leis. Até a próxima!